Olá e bem-vindos. Sabe, quando a gente pensa em papagaios, a gente logo imagina inteligência, longevidade, aquelas cores vibrantes, né? Mas existe um paradoxo, bem no centro da nossa relação com eles. Muitos donos, com a melhor das intenções, acabam cometendo um erro fundamental na alimentação. Um erro que, no fim das contas, diminui drasticamente a qualidade e o tempo de vida dessas aves. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. A gente vai mergulhar num artigo científico que vai direto ao ponto. A análise é sobre a dieta dos psitacídeos adultos, sabe? A grande família dos papagaios, araras, calopsitas. E o nosso objetivo aqui é ir um pouco além do básico. É entender como a comida que a gente coloca na tigela deles afeta não só o corpo, mas também, de forma bem surpreendente, a saúde mental e o comportamento. E tem um fato que o artigo já joga na mesa logo de cara e que muda toda a perspectiva. Papagaios, assim como nós, não escolhem a comida pensando no que é mais saudável. Eles escolhem pelo prazer, pelo hábito, pela recompensa mais rápida. Exatamente. Isso explica perfeitamente porque eles ficam viciados em semente de girassol, que é tipo o equivalente a gente viver de batata frita e chocolate. É isso. E essa busca pelo prazer, sabe? Por alimentos que são ricos em gordura e energia, é a raiz de uma cascata de problemas. Problemas que veterinários e etólogos, que são os especialistas em comportamento, veem todos os dias na prática. A nossa análise de hoje vai ser justamente para conectar os pontos, ligar essa escolha alimentar que parece simples com comportamentos bem complexos e preocupantes que podem chegar a extremos como a automutilação. Certo, então vamos começar pelo começo desse problema todo, que é um mito gigantesco. A ideia de que mistura de sementes é a dieta natural e ideal para eles. Parece até fazer sentido, né? Mas o artigo que a gente está usando como base, ele desmascara isso de um jeito bem categórico. Sim, é o erro número 1. As misturas de sementes que a gente compra, elas são, na essência, um desastre nutricional. O artigo aponta que elas têm deficiências graves de vitaminas essenciais, tipo vitamina A, D, K, E. Falta? Falta. E faltam minerais cruciais como cálcio e até aminoácidos fundamentais como a lisina e a metianina. E, em compensação, o que tem de sobra é gordura. Muita gordura. Mas espera aí, se a mistura tem vários tipos de grãos, a ave não conseguiria, por instinto, comer um pouco de cada e balancear a própria dieta? O instinto não deveria guiar ela? Pois é, essa é a intuição que engana todo mundo. E o artigo traz um estudo fascinante que destrói essa ideia. Eles pegaram papagaios cinzentos africanos e deram essa liberdade de escolha numa mistura de sementes. E o que aconteceu? Eles agiram como crianças numa loja de doces, literalmente. Selecionaram só os itens mais gordurosos, os mais calóricos. No final, a dieta que eles mesmos montaram tinha o triplo de gordura e o dobro de proteína da mistura original. O triplo? O triplo. O instinto deles nesse ambiente artificial não busca equilíbrio, busca a maior recompensa de energia possível e o mais rápido possível. Isso é incrível. É como se a gente oferecesse um buffet livre e eles fossem direto para a sobremesa e para a fritura, ignorando completamente a salada. Exatamente. Então a reação lógica de um dono preocupado seria: ok, vou suplementar para corrigir isso. Mas o artigo também alerta que isso pode ser outra armadilha, né? E uma armadilha bem perigosa. Tentar consertar uma dieta de sementes com suplementos, principalmente os que a gente pinga na água, é muito problemático. Primeiro porque não é eficaz. O artigo explica que vitaminas cruciais como a A e a C são fotossensíveis. Ou seja, elas se degradam com a luz. Isso. E para piorar, minerais como ferro e zinco, que às vezes estão no mesmo suplemento, na verdade aceleram a destruição dessas vitaminas na água. Então o suplemento perde o efeito antes mesmo de a ave beber. E imagino que o excesso também seja um problema, a tal da hipervitaminose. Precisamente. O excesso pode ser tão tóxico quanto a falta. Ou até mais. O artigo relata casos documentados de toxicidade por vitamina A e D em araras e calopsitas. Tudo por causa do uso incorreto desses suplementos líquidos. Nossa!
E o excesso de vitamina A, por exemplo, não causa só problemas de saúde, tipo pancreatite. Pode levar a uma coisa bem bizarra: alterações na vocalização da ave. Sério, a voz muda. Muda. Ou seja, o dono está tentando ajudar e, sem saber, pode estar envenenando o próprio animal. Tá, então na prática, quais são as consequências físicas mais diretas e comuns de manter uma ave nessa dieta de sementes? O artigo lista uma série de problemas clínicos. O mais óbvio é a obesidade, definida como um peso 20% acima do ideal. E obesidade em aves não é só estética, né? Leva a condições dolorosas como a pododermatite. Que são aquelas infecções graves nas patas. Isso, além de insuficiência cardíaca e, a mais comum de todas, a doença hepática gordurosa, o acúmulo de gordura no fígado. E essa gordura no fígado não afeta só o corpo, ela tem um impacto direto na função cerebral, algo que a gente vai ver que é um tema recorrente aqui. E além da obesidade e as deficiências específicas que você mencionou, a da vitamina A, por exemplo, o que ela causa? A deficiência de vitamina A é um clássico. Ela causa uma condição chamada hiperqueratose. O que é isso? É o crescimento excessivo e descontrolado do bico e das unhas. Mas o mais grave é que a vitamina A é essencial para a saúde dos tecidos que revestem os tratos respiratório e renal. Sem ela, a ave fica super vulnerável a infecções nesses sistemas. A imunidade despenca e até o sucesso reprodutivo é afetado. E o cálcio? Lembro de ter lido que o equilíbrio dele com o fósforo é fundamental. É crucial. Sementes são pobres em cálcio e ricas em fósforo. Isso cria uma proporção totalmente desregulada. O ideal, segundo o artigo, seria uma proporção de cálcio para fósforo entre 2:1 e 1,5:1. A dieta de semente está muito, muito longe disso. E as consequências disso são... Desmineralização óssea, ossos frágeis, que quebram à toa, e em fêmeas pode causar uma condição gravíssima chamada retenção de ovo, que muitas vezes é fatal. Ok, a parte física é assustadora, sem dúvida. Ossos quebradiços, fígado doente. Mas o que me intriga ainda mais são os problemas de comportamento. Aves que gritam sem parar, que ficam agressivas, ou o mais perturbador de todos, que arrancam as próprias penas. Onde que a comida entra nessa equação? Essa é a conexão que o artigo explora de uma forma brilhante. É aqui que a perspectiva etológica do comportamento entra com tudo. O elo perdido é uma única palavra: forrageamento. Forrageamento. A busca por comida. Exato. Na natureza, um papagaio não encontra comida pronta numa tigela. Ele trabalha por ela. O artigo estima que eles passam de 4 a 6 horas por dia, o que pode chegar a 70% do tempo ativo deles, só procurando, manipulando, descascando e comendo. 70% do tempo? Nossa. O forrageamento é, literalmente, o principal trabalho da vida deles. E em cativeiro? Em cativeiro, com comida sempre disponível numa tigela, sem desafio nenhum, esse tempo cai para algo entre 30 e 70 minutos por dia. É uma diferença brutal. Nós, com a intenção de cuidar, criamos um vácuo de propósito de horas e horas no dia da ave. É como uma aposentadoria forçada e precoce. É tirar o emprego, os hobbies e os projetos de alguém e falar: agora senta aí o dia todo. A mente precisa de um problema para resolver. É a analogia perfeita. E o cérebro complexo de um psitacídeo não lida bem com o desemprego. Quando um animal tão inteligente não tem um problema externo para resolver, ele começa a criar um problema interno. E é daí que surgem as estereotipias. Que são aqueles comportamentos repetitivos, sem função aparente. Isso, que são um sinal claro de estresse e tédio. E o mais famoso e triste deles é a pterotilomonia, o ato de arrancar as próprias penas. E o artigo conecta isso diretamente à falta de forrajamento. Diretamente, ele descreve o arrancar de penas como um forrageamento redirecionado. A ave tem um instinto biológico fortíssimo de usar o bico para explorar, descascar, quebrar. Quando não tem nada no ambiente para fazer isso, a energia vai para o único objeto sempre disponível: o próprio corpo. Faz sentido. E o roer das grades, da gaiola?
Seria a mesma coisa? O mesmo princípio, é um cérebro implorando por trabalho. Tem algum exemplo prático disso no artigo? Tem sim. Um estudo de caso muito claro com colonos de barriga carmesim que se automutilavam. A intervenção dos pesquisadores foi surpreendentemente simples. Não usaram remédios. Nada de remédios. Eles enriqueceram o ambiente com cestas de frutas e galhos de salgueiro para eles destruírem. O resultado foi imediato. O tempo que as aves passavam explorando e manipulando esses objetos aumentou e o comportamento de arrancar penas estabilizou. Uau! Isso prova que a atividade oral, usar o bico em algo comestível ou destrutível, não é um capricho, é uma necessidade biológica profunda. Isso me leva a outro conceito que o artigo traz e que, para ser sincero, soa meio ilógico para mim, o contra-freeloading. A ideia de que eles preferem trabalhar por comida mesmo quando ela está de graça ali do lado. Isso não faz sentido do ponto de vista de eficiência energética. Parece contra-intuitivo, né? Por isso que é tão poderoso. O artigo cita um estudo em que papagaios se esforçavam para manipular comedouros com pesos para pegar um pellet de ração, enquanto ignoravam os mesmos pellets que estavam de graça numa tigela ao lado. Mas por quê? Porque o ato de forragear, o desafio, o processo de ganhar o alimento é em si uma recompensa para o cérebro deles. A comida grátis é nutricionalmente igual, mas comportamentalmente inútil. Ela não satisfaz essa necessidade de resolver um problema. Então não é só sobre nutrir o corpo, é sobre ocupar a mente. E a falta de nutrição adequada das sementes também pode prejudicar diretamente a cognição. Sem dúvida. O artigo aponta várias formas. A falta de carotenoides, os precursores da vitamina A, pode alterar a visão de cores da ave. Como assim? Pode modificar as estruturas nos cones da retina, e a obesidade, como a gente já falou, está associada em estudos com humanos e ratos a prejuízos cognitivos e é muito provável que o mesmo aconteça com os psitacídeos. E claro, a falta de ácidos graxos de qualidade como o ômega 3 também pode levar a deficiências cognitivas. Nutrição e cérebro estão totalmente ligados. Certo, então o quadro é uma crise dupla. Má nutrição que causa doença física e prejudica o cérebro e uma crise de tédio existencial pela falta de desafios. O artigo oferece um caminho claro para sair disso? Felizmente, sim. A solução tem duas partes que não podem ser separadas. A primeira é uma mudança radical na base da dieta. Abandonar as sementes e adotar as dietas formuladas, as rações extrusadas ou pelletizadas. A sugestão é uma proporção de mais ou menos 80% de ração de boa qualidade e 20% de uma variedade de frutas e vegetais frescos. E por que a ração é tão superior? Qual é a mágica dela? Grande vantagem é que ela impede a alimentação seletiva. Cada grãozinho, cada pellet é nutricionalmente completo. A ave não consegue escolher só a parte gordurosa. Ah, entendi. Em cada mordida, ela recebe uma dose equilibrada de tudo o que precisa. Isso resolve a base do problema nutricional de uma só vez. Ok, isso resolve a parte da nutrição. Mas como a gente viu, só mudar o que está na tigela não resolve o problema do desemprego, do tédio. Isso é só metade da equação. Exatamente. E essa é a segunda parte, que é crucial. Não basta mudar o conteúdo da tigela, é preciso mudar como a comida é oferecida. O artigo enfatiza muito a importância do enriquecimento alimentar. A ideia central é simples: fazer a ave trabalhar pela comida, recriar os desafios do forrageamento. E como isso funciona na prática, para quem tem um papagaio em casa? Parece complicado. Na verdade, pode ser bem simples e criativo. Em vez de uma tigela aberta, usar comedouros quebra-cabeça. Pode ser um simples tubo de PVC com furos que a ave precisa girar para a ração cair. Ah, boa ideia. Outra tática é esconder pequenas porções de comida em lugares diferentes da gaiola, forçando a ave a procurar. Ou até enterrar a comida num substrato seguro, como a paras de madeira para ela ter que cavar. O artigo até menciona usar o tamanho da própria ração como enriquecimento, né? Sim, é uma técnica excelente. Oferecer pellets maiores força a ave a usar o pé para segurar a comida e o bico para quebrar em pedaços. Esse comportamento, a podomandibulação, aumenta muito o tempo e o engajamento na alimentação. Transforma um ato de segundos num projeto de vários minutos. Então, o resultado de todo esse esforço de enriquecimento
Não é só manter a ave ocupada. É muito mais do que isso. É promover a saúde mental. Esses programas de enriquecimento criam uma competição no orçamento de tempo da ave. A energia mental e física que ela gasta para forragear compete diretamente com o tempo que seria gasto em tédio, ansiedade e comportamentos indesejados. Como gritaria ou arrancar penas. Exato. A gente está dando ao cérebro dela o trabalho para o qual ele evoluiu. Então, a grande lição aqui, para resumir, é que a dieta de sementes é uma armadilha dupla, ruim para a nutrição e devastadora para o comportamento. A tigela de comida não é só um prato, deveria ser o principal evento do dia. Precisamente. E a solução também é dupla. Uma base alimentar sólida com ração para garantir a saúde física e, talvez o mais importante, a oportunidade constante de forragear, através do enriquecimento. No final, fica claro que a saúde física e a saúde mental de um papagaio não são coisas separadas. Estão totalmente interligadas. Sem dúvida. E se a gente pensa na relação que as pessoas querem ter com essas aves, que são tão inteligentes, fortalecer esse laço passa por entender e respeitar essas necessidades. Ao transformar a hora da refeição de algo passivo para uma atividade estimulante, não estamos só nutrindo o corpo, estamos nutrindo a mente complexa e curiosa deles. E para terminar, o artigo nos deixa com uma pergunta final, um pensamento provocador para o futuro. Sim. Já está claro que a dieta correta e o enriquecimento podem prevenir e tratar problemas. Mas a questão que fica no ar é, será que eles podem ir além? Será que eles podem melhorar ativamente os processos cognitivos? Ao oferecer o alimento cerebral correto e os desafios certos, será que a gente conseguiria desbloquear ainda mais as incríveis capacidades de aprendizado que sabemos que esses macacos com penas possuem? É uma fronteira fascinante para se explorar.